estruturado em 5 partes, com 5 tópicos, que abordam assuntos completamente diferentes. No capítulo 1, ao capítulo de número 5, a Bíblia vai tratar acerca da vocação do profeta, o seu chamado, trazendo no versículo 1, do capítulo de número 1, uma breve biografia, dizendo que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, estava eu assentado entre os cativos, quando os céus se abriram e vi visões. Ezequiel é chamado dentro de um contexto bem interessante e que eu faço questão de aplicar para a igreja já nessa introdução, porque o nome Ezequiel é a junção de 2 vocábulos: Ezer, auxílio, ajuda, e El Deus. Ezequiel significa basicamente: Deus é meu fortalecedor, Deus é aquele que me ajuda. Mas qual é o contexto que Deus levanta Ezequiel para que ele possa fortalecer os outros? Você sabe que o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém, ele foi invadido pelo menos 3 vezes. A primeira incursão pela Babilônia no ano 606 a.C. Daniel, capítulo 1, traz ali de forma bem detalhada. No ano de 597, a Babilônia volta, Nabucodonosor também, e transporta mais uma segunda leva. E nessa segunda leva de exilados estão o profeta Ezequiel. Então Ezequiel ele foi transportado para dentro da Babilônia para ser uma voz profética dentro do cenário do exílio. O que representa o exílio? O exílio representa o período de juízo, o período em que Deus ele trata com o seu próprio povo. É como se Deus estivesse cortando da sua própria carne para dar uma lição ao seu povo, que mesmo sendo o povo dele, não pode viver como se não pertencesse a ele. Vou repetir: Deus ele trata na sua própria carne, Deus ele trata o seu próprio povo, para mostrar que o seu povo, por ser filho de Deus, não pode viver do jeito que quer, tem que viver da maneira no qual Deus ordena por meio da sua palavra. Então, se Deus tiver e te tratar, te amassar e me levar para o laredo, ele vai levar. Então ele transporta o seu povo, e juntamente com o seu povo nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Então Deus pega o profeta, com o nome de Deus fortalece, e o coloca no meio de um cenário de perda, de morte, de sofrimento, para que ele pudesse ser o fortalecimento de Deus em um cenário de destruição. Talvez você não esteja entendendo e se ache fraco ou fraca demais para entender o porquê que Deus te usa de maneira tão poderosa em cenários que geralmente a maioria das pessoas não vê aí. É porque Deus ele não conta com Ezequiel na corte, porque na corte já tem Daniel. Deus ele não conta com Ezequiel antes do exílio, porque antes do exílio Deus já levantou seus profetas. Era necessário Deus levantar Ezequiel dentro desse contexto. Sabe por quê? Deus ele não planta semente em terra errada e nem direciona ninguém para lugares aleatórios. Se Deus te colocou nesse exílio, é porque Ele está te fazendo ter força, para você ser força para aqueles que perderam a esperança. Então Deus não planta semente errada. Deus ele não deposita nada errado sobre a vida de ninguém. Então nessa leva, Ezequiel é transportado e colocado dentro da Babilônia, e dentro da Babilônia, no capítulo 1, sendo ele preparado na iminência de completar 25 anos para receber o ofício sacerdotal. Agora ele é arrebatado e transportado para uma terra distante. Quando ele completa 30 anos, capítulo 1, verso de número 1, diz que ele estava às margens do rio Quebar, quando de repente os céus se abriram e vi visões de Deus.
Por que Deus chama Ezequiel não como um sacerdote em Judá, mas como um profeta da Babilônia? Porque Deus ele é especialista em frustrar o meu projeto, o meu plano e a minha geografia. Eu vou aplicar para a vida de alguém. Às vezes Deus te pega a geografia, e dentro dessa geografia existem pessoas que vai receber uma palavra da parte de Deus por intermédio da tua vida. Então, se Ele te deu uma geografia que você não está entendendo, que você não enxerga nada, apenas faça como Ezequiel. Quem foi que lhe colocou? Foi a mão do Senhor. Se foi a mão do Senhor, Ele não planta semente em terra errada. Então, abre a tua boca e profetize no meio dessas circunstâncias. Terceiro, ele está profetizando dentro do exílio, pastor Rodrigo. E para muita gente, talvez, o exílio seria um ambiente de pegar a credencial e falar assim: cativo, não profetizo, aprisionado, não prego, sem esperança, não acabou. Mas diz o texto, e assentado às margens do rio Quebar, quando de repente no meio do exílio, os céus se abriram e Deus se revela a ele. Por quê? Porque o exílio é um solo fértil para que Deus ele possa se manifestar. Você quer ver? Gênesis capítulo de número 32. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú. Quando ele passa por Betel, está cansado, fadigado da fuga, de repente ele separa uma pedra e faz dessa pedra travesseiro, deita, dorme, tem um sonho, uma visão de uma escada, e Deus se revela a ele, e ele diz: eu não sabia que Deus me acompanhava até enquanto eu fugi, porque no exílio de Jacó Deus se revelou a ele. Pastor, não é o suficiente. 1 Reis capítulo de número 18, a Bíblia é bem clara em dizer que fugindo Elias de Jezabel e Acá, cansado, estressado, de repente ele deita, é acordado por um anjo dizendo: Elias, levanta, come desse pão, beba dessa água, porque não longa é a tua caminhada. Ele come o pão, bebe da água, volta a dormir. O anjo do Senhor pela segunda vez o acorda. Ele vai seguindo o seu caminho, para em uma caverna. No final da história você já sabe, ele foge para dentro da caverna, só que dentro da caverna Deus vai atrás dele para dizer: do teu exílio eu ainda continuo falando. Uma terceira referência, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Eu, João, estava exilado em uma ilha chamada Patmos, quando de repente ouvi uma voz que disse: João. E quando ouvi para ver quem falava comigo, caí como morto. E no meio dessa experiência eu contemplei o Cristo, o seu corpo glorificado. O seu cabelo era tão branco como lã branco, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente que acabara de sair da fornalha. Ele vestia uma veste de linho fino tão branco que nenhum alvejante é capaz de purificar com tamanha eficácia. E no seu peito estava transpassado um diadema de ouro, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quando vi isso, caí como morto. Deus dizendo para a vida de alguém: o negócio está apertado e às vezes Deus aperta mais. O negócio está difícil e às vezes Deus complica mais. Eu não posso ser leviano e dizer assim: Deus vai aliviar a sua carga hoje, porque Ele pode não aliviar, mas eu tenho uma palavra profética para entregar para a vida de alguém. Qual é? Ainda que Deus não alivie a tua carga e não te tire do exílio, Deus ele vai te fortalecer no meio dessa situação adversa. Quem acredita nessa palavra, irmão? Sabe por quê? Porque a gente olha para o quadro que você está vivendo e diz assim: ele não vai conseguir por muito tempo permanecer nessa circunstância, mas ambiente de exílio, de dificuldade, de enfermidade, de leito, de porta fechada, é um ambiente propício para que Deus ele possa se manifestar
nossa vida para que o nome dele possa ser glorificado. Então, o capítulo 1 ao capítulo 5 é essa vocação. Já no capítulo 6 ao capítulo 24, Deus agora está usando o profeta para quê? Para profetizar para o seu próprio povo. E o que me chama a atenção nessa sequência do capítulo 6 ao 24 é o capítulo 24. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, ó, como eu queria que Deus me usasse, como eu queria ser como Ezequiel, boca de Deus na terra, mas eu tenho um recado para poder te dar. Antes de trabalhar com você, Deus ele vai trabalhar em você. Não tem como ele ir através sem antes tratá-lo. Ele faz isso com Ezequiel, no capítulo 24, para que ele pudesse pregar tanto para Israel quanto para Judá. Deus diz assim: Ezequiel, eu vou arrancar de uma só vez a menina dos teus olhos, a tua preciosidade. Quem é, Senhor? Eu vou retirar a tua amada, retirar a tua esposa, e quando ela vir a óbito, não pranteie, não chore, não rasgue a cabeça, coloque cinza e limpando de saco. Você vai engolir o choro e vai para as ruas, e você vai começar a pregar para mostrar para eles que a mulher que é sua, que eu tirei, representa o meu próprio povo, que eu vou ter que amassar, que eu vou ter que quebrar, porque eu prefiro amassar e quebrar do que perder. É por isso que tem gente dizendo, como lá em Gênesis capítulo 32, as palavras de Jacó: Senhor, isso aqui é uma paráfrase, tá? Por que com o meu avô Abraão, o Senhor aqueceu na tenda e riu com ele? Por que com o meu pai Isaac, o Senhor também sorriu, porque o nome dele significa sorriso? Com o meu avô Abraão, o Senhor desce, come, se relaciona, ri, faz promessa. No meu pai a promessa se cumpre. E por que para mim só sobra a tua mão? Por que eu apoio mais do que todo mundo? Porque para transformar, primeiro Deus às vezes bate. Para poder amadurecer, primeiro Deus, para elevar de nível, às vezes Deus ele bate, ele amassa. Para não perder, ele quebra, e quando faz de novo, faz o mesmo vaso, da mesma matéria, com nova identidade, com uma nova roupa. Então a mensagem agora muda. Ele vira para o seu próprio povo e vai pré-dizendo. Isso do 6 ao 24, do 25 ao 32, Ezequiel levanta o dedo e agora vai profetizando para as nações vizinhas. Aí você pega do 32 ao 39, Deus ele já vai aliviando a carga. Ele já vai colocando na boca do profeta, dizendo assim: ó, culto não é só para bater, microfone não é só para exortar, o povo já foi exortado demais. Agora diga a eles que vai chegar um tempo que na sepultura da Babilônia que eles estão, eles vão ouvir um som como de um ruído, de ossos que se juntam cada osso ao seu osso. Diga ao meu povo que por mais que eles estejam secos, quando o vento soprar, não é vento que sopra sendo gerado pelo inimigo, é vento sendo soprado da minha parte, para organizar toda essa bagunça, para trazê-los de volta. Porque no mesmo púlpito que sai a exortação, também tem que trazer palavras de restauração para a nossa vida. Aí você pega do capítulo 40 ao 48. Aí é justamente dentro dessa sessão do 40 ao 48 que está o capítulo 47. Do capítulo 40 ao 48, Ezequiel está tendo uma visão de coisas que ainda hão de acontecer, de coisas que ainda vão se materializar. Por isso que eu falo, ele está falando acerca de um tempo em que Deus irá congregar todo o seu povo. É uma aplicação de uma visão um pouco difícil,
para um culto de quarta-feira, porque tem várias interpretações para esse capítulo 47. Alguns alegam que esse tempo em que Ezequiel entra em forma de visão a partir do capítulo 40, termina no 47, é algo literal, que vai acontecer durante o tratamento de Deus com a nação de Israel, no período da grande tribulação, em que o anticristo, a besta que sobe no mar, irá fazer um pacto de paz, uma falsa paz, e que o templo vai ser reconstruído, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. E outros alegam que é uma figura de linguagem para dizer que Deus seria a fonte. Então, para não gerar dúvida na cabeça de ninguém, porque não vai dar tempo de explicar, eu quero fazer para vocês uma aplicação bem prática, que começa no versículo 1 do capítulo 47. Porque o profeta diz, ó, e ele me fez voltar à porta da casa, e ele me fez voltar à porta da casa. Se você não tiver preguiça e ler os primeiros versículos do capítulo 47, a impressão que dá é que o livro do profeta Ezequiel é um livro repetitivo, porque você vai se deparar desde o capítulo 1, passando pelo 37, 47, ele sempre dizendo, e ele me fez andar, e ele me levou, e ele me puxou, e ele me transportou, e ele me deixou. Capítulo de número 8, ele me pegou pelo meu cabelo e me arrastou. Ezequiel, ele é especialista das suas profecias em deixar claro que ele não se movimenta por conta própria, mas é Deus que os faz andar, que o faz andar, melhor dizendo, e o faz ter aquela experiência. Ele usa sempre a voz passiva. É Deus que leva, é Deus que tira, é Deus que eleva, é Deus que abaixa. E esse que leva, afasta, levanta, abaixa, puxa e deixa, aparece para ele na porta do templo, no capítulo 47. Diz o profeta que quando ele me fez voltar à casa, a porta da casa, está com casa, está identificando, é a porta, não é qualquer porta. Quando ele para na porta, ele vê um homem. O homem que Ezequiel vê, ele está com um cordel na mão. É diferente do homem que ele vê no capítulo 40, porque o homem no capítulo 40 não está com cordel, mas está com uma vara. São dois instrumentos de medição. A vara, medição curta. Vou repetir. A vara, medição curta. Cordel, medição longa. Então, quando esse homem aparece, no capítulo 47, com um cordel, que é para medição longa, eu olho para esse texto e olho para o cordel e não vejo o cordel, mas vejo o convite. E qual é a mensagem implícita? A experiência que eu tenho para você não é medição curta, mas é medição profunda. Irmãos, Deus ele me trouxe aqui para dizer para você, ele precisa, é necessário quebrar essa inércia. O que Deus tem para você não é o que você tem vivido. Olha para a porta do templo no âmbito espiritual e tu consegue contemplar um varão com um cordel na mão dizendo, eu tenho muito mais para revelar para você, eu tenho muito mais para mostrar para você. O que tu prega não é nada perto do que eu posso fazer. A maneira que tu ora não é nada perto da maneira que eu posso fazer. A experiência que tu teve ainda não é nada perto da profundidade da experiência que o homem está dizendo. Eu não vou te obrigar, você entra se quiser, mas se entrar não tem como voltar, não tem opção de retroceder. São águas mais profundas. É na profundidade que Satanás vai te perdendo de vista, e quanto mais você desce, mais experiências com Deus você tem. Já está bom do jeito que está, então fica do jeito que está, fica na margem,
precisa sair daqui com esse desejo: eu preciso de mais de Deus, eu preciso receber mais de Deus. E quanto mais você pedir, Deus, que é a fonte inesgotável, mais Ele vai te dar. Tem experiências novas, tem uma unção nova, tem uma... O homem está com o cordel na mão, está escrito isso na Bíblia. Aí diz o texto que com o cordel na mão, de repente as águas começam a subir. Você conhece o texto? As águas estão subindo, 1000 côvados, a medição é igual. 1000 côvados, 1000 mais 1000, aproximadamente de 500 a 600 metros. Então são alguns passos. Ele não corre, ele anda. Porque no aprofundar do relacionamento demanda tempo. Eu não preciso ter pressa à medida que eu vou me aprofundando. Porque tem gente hoje que está tão atribulada com o celular que no meio da passada rumo à profundidade ela vai orar, mas quer orar falando no telefone, quer orar pensando na rede social. Quando você está se aprofundando, é sem pressa de querer sair, são dando passos, se aprofundando, tendo experiências, porque quanto mais você anda, mais profundo fica, e mais você vê do que a maioria das pessoas que ficam na borda não conseguem contemplar. Eu pergunto para você aqui nessa noite: tu é daqueles que fica na margem, dos que entram e retornam, que eu vou falar agora, ou daqueles que estão dizendo: se tu me colocou nessa profundidade, eu não vou morrer afogado? E ele vai andando, e as águas vão subindo. O interessante é que as águas vão subindo, mas a medição é a mesma. A água vai subindo, a medição é a mesma. Esse vai se aprofundando, a água começa no tornozelo, depois vai para o joelho, passa pela cintura, sobe no peito, e ele diz: para atravessar, somente a nada. Mas eu quero me prender não no tornozelo, um pouco no joelho, mas nessa parte aqui da cintura, porque ele diz que as águas deram nos lombos. Lombo é cintura. Se você parar, guarda isso aqui, irmão. Se você parar para conversar com o salva-vidas, quando ele vai dar uma entrevista e o mata-manta agitado, está repuxando, está com corrente de retorno, ele diz assim: ó, para quem não sabe nadar, guarda isso aqui não é revelação, não, é iluminação. Você associar uma coisa assim, ó, para quem não sabe nadar, vai a dica do corpo de bombeiros: só entra na água até a cintura. Por que isso? Porque na cintura você ainda consegue manter o seu senso de gravidade. Aí você diz: para ali é mais profundo, aqui é mais seguro. Se ameaçar minha segurança, eu volto. Tem gente que na caminhada é assim: eu só vou até a cintura. Por quê? Porque se eu me aprofundar, eu vou ter que largar o pecado. Então eu fico tentando me aprofundar, olhando para baixo. E não tem como, ou você se aprofunda, ou você se aprofunda. Está entendendo essa palavra? Porque tem gente que é assim, ele está indo em direção à profundidade, 1000 côvados, mas sempre olhando para baixo. Quando ele sente que o pezinho está sendo tirado, ele pensa: eu vou ter que abrir mão do pecado, eu vou ter que abrir mão da mentira, na minha vida ninguém toca. Então eu prefiro ficar no meio termo, nem profundo nem raso, mas na obra de Deus não tem lugar para quem não tem profundidade. Ou você se aprofunda, ou você volta para a margem. Porque se permanecer com água na cintura, permanece corpo, se torna peso. Mas Deus está dizendo: tem um cordel preparado para você, de profundidade e experiência. E aí? Vai ficar na margem ou vai se aprofundar sabendo: foi a mão do Senhor que me levou? E não vai te deixar se afogar, não. Aí Ezequiel vai andando, raciocínio do texto: 1000 côvados, água na cintura, mais 1000. Aí ele diz: aquele pequeno
que saía do lado sul do altar, agora se transformou em um rio, que só dá para atravessar a nada. Quem não sabe nadar, morre afogado. E por que quem não sabe nadar morre afogado? Porque teu senso de gravidade é quebrado, é tirado do chão, aí depende do alçar da água. Esse é o nível de profundidade. Quanto mais você se aprofunda, mais desprendido da terra você se torna. Quanto mais você vai andando, mais você vai se desprendendo. Até a hora que você diz assim, ó, agora não dá pé mais. Agora não dá pé mais. E o que eu faço? Deixa as águas do Espírito te levar. Por quê? Porque eu quebrei o teu senso de gravidade para poder te dar profundidade no relacionamento comigo. Deus, ele tem profundidade para a tua vida, e essa profundidade é através do poder da palavra de Deus. Deus, ele está te convidando através do Espírito Santo para que você possa navegar nas águas do Espírito Santo. É um poema tão conhecido, tão antigo, mas Deus está dizendo, ele vai te fazer navegar pelas águas do Espírito. O glória de 2024 vai ter profundidade. Tu vai pregar diferente, tu vai orar diferente, tu vai liderar diferente, tu vai trabalhar diferente. Sabe por quê? Porque tu vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quem aqui vai deixar as águas do Espírito de balançar? Senhor, mas está me tirando da terra. A proposta é essa mesmo, sabe por quê? Porque quem vive preso à terra é preso morto. Quem vive preso à terra é preso morto. Pastor, me prova, te prova. Falando de água, uma pessoa vem a óbito por afogamento. Você nunca parou para se questionar que a pessoa que se afoga, ela some, ela desaparece e só vem à superfície dias depois. Por que ela desce? Porque o ar é tirado. Quando o ar é tirado do corpo, o corpo se torna peso. Quem dá trabalho para pastor é corpo morto, crente vazio. Vou repetir: quem dá trabalho para liderança é crente sem o Espírito, porque se torna peso. Passa o tempo, ele começa a entrar em estado de decomposição. Os gases vão inflando e ele sobe. O que eu quero dizer para a vida de alguém? O Espírito Santo, ele que vai te conduzir. Sabe por quê? Porque não vai ter falência do Espírito para que você possa se tornar um peso morto nessa obra ou em qualquer lugar. Pelo contrário, tu vai ver tudo que Deus está fazendo com os olhos abertos, vivos, contemplando. Mas você precisa sair dessa superficialidade. É hora de se aprofundar. Irmãos, eu sinto a graça do Espírito Santo. Quem está recebendo essa palavra aí, irmão? Quem vai sair daqui tendo esse entendimento? Do jeito que está, tá bom, mas não é o suficiente. Do jeito que está, até tá legal, mas não é o suficiente. Sabe por quê? Porque tem um cordel e agora você já viu que você só tem duas opções: ou você volta para a margem, ou você vai se aprofundando, se aprofundando. Mas à medida que você vai se aprofundando, você vai se desprendendo da terra. É por isso que quando Deus te faz promessa, quem não recebeu o que você recebeu, não consegue entender, porque você já está em outro nível de relacionamento. O que mata o diabo de raiva é quem tem profundidade. Tem alguém aí que chegou no caso, mas já entendeu, não posso permanecer do mesmo jeito. Aí Deus está dizendo, tem uma placa dizendo, água na cintura, e aí? Água na cintura, e aí? Vai, fica parado ou volta? Quando Ezequiel avança, ele se desprende e ele diz: só dá para atravessar a nada. Aí diz Pedro: e ele me fez isso, e ele me fez voltar à margem. Quando eu voltei à margem, eu vi que o pequeno oitavo se transformou em rio. Esse rio, por onde passava, nas suas
estava morto se converteu em vida. E desabou aonde, Ezequiel? Aí ele vai olhar, está desabando lá no Mar Morto. Ué, mas não está morto, mas está recebendo água de vida. É por isso que é rio. Rio não bebe da sua própria água. Rio não serve para si. Ele foi criado por Deus para andar para frente, para correr, para novas experiências, para servir a outros. Então deixa de ser egoísta, pensando que o dom que Deus te deu é teu. Deus está querendo te usar numa profundidade para que você seja um rio, para que quando as pessoas se aproximem de você, elas possam sair saciadas com o fruto da experiência que você tem. E aí, vai continuar na margem ou você vai entender que você é rio, mas não é represa? E água parada nessa época só serve para dar dentro. Deus vai chacoalhar a tua água para você se mover. Fica de pé comigo adorando. Você canta que quer ir mais fundo, mas tem certeza que quer ir? Ou vai continuar com o chumbo preso na terra? O chumbo da falta de oração, da falta de busca, da falta